como um Natal inesquecível me encontrou em uma mansão após ser expulso por minha filha. A chuva torrencial fazia a luz de Natal que piscava na rua parecia ainda mais fraseada e fria. Juliano, um homem de 50 anos, sentado em um pequeno bar da zona sul de São Paulo, mal conseguia sentir o peso de um copo de cachaça em suas mãos. Ele tinha sido expulso de casa por Larissa, sua filha de 22 anos, um ato que esmagou seu coração mais do que qualquer despedida. Uma vida inteira dedicada ao trabalho duro, buscando proporcionar o melhor para ela, terminava em lágrimas e distância. Agora, aquele Natal prometia ser um vazio absoluto. Os ritmos de samba dançavam no ar, mas ele não sentia a leveza da música, apenas a melancolia que pairava como um manto sobre os ombros. E então, uma mensagem de Maria, uma amiga antiga de faculdade, interrompeu sua reflexão angustiante. Juliano, venha passar o Natal na mansão dos meus pais. Relutante, ele ponderou. A mansão sempre foi um símbolo do glamour e do sucesso que lhe escaparam, mas agora, preso na solidão e na dor, decidiu ir. Que mal poderia acontecer? Talvez ao menos encontrasse um pouco de alegria naquela noite. Ao chegar na mansão, a opulência o atingiu como um soco no estômago. Risadas e brindes reverberavam enquanto ele se movia, quase como um fantasma entre os convidados. O brilho das luzes refletia sonhos e conquistas que ele nunca teve. Lembranças de uma juventude vibrante o invadiram, sonhos de uma vida preenchida com amor familiar e felicidade. Mas, ao olhar à sua volta, um rosto familiar o comoveu profundamente. Larissa. Em meio aos amigos, sua filha irradiava alegria, e a dor da perda afetiva que ele sentia se transformou em um punhal cravado em seu peito. As conversas e risadas ao redor pareciam distantes. Juliano começou a compartilhar histórias com amigos de outrora, redescobrindo fragmentos do passado. No entanto, a presença de Larissa era como uma sombra constante, sugando sua energia. Em um momento de coragem, ele se juntou a um grupo que estava cantando e se surpreendeu ao encontrar sua própria voz ao cantar uma canção de Natal que sua mãe adorava. Era como se ele estivesse revelando uma parte de si mesmo que havia ficado escondida. Até mesmo Larissa o olhou, um brilho de surpresa em seu olhar. Mas o momento de luz foi abruptamente interrompido. Larissa caminhou em sua direção, com lágrimas nos olhos e uma expressão que misturava dor e raiva. Por que você nunca esteve presente quando eu precisei? Agora quer mostrar quem você é, aqui e agora? Como eu posso confiar em você novamente? Cada palavra dela era como um grito, cortando o ar e levando a festa a um silêncio mortal. Ele sentiu o peso da responsabilidade, a culpa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com todos os olhares a seus pés, Juliano percebeu que era um momento crucial. Ele poderia perder a chance de se redimir ou começar a reconstruir a ponte com a filha. O coração pulsava forte e a dúvida o consumia, enquanto o mundo à sua volta permanecia em um compasso de espera. O que ele diria? A resposta estava lá, prestes a ser revelada. Mas que caminho ele escolheria? O Natal ainda tinha muito a ensinar, e a noite mal começava a se desenrolar. O ar estava pesado, como se fosse possível tocar a tensão que se espalhava entre eles. Larissa o olhava com uma mistura de dor e incredulidade. E naquele instante, Juliano sentiu o vazio que havia construído ao longo dos anos se abrir como uma fenda profunda. Ele respirou fundo, tentando recolher as palavras que pareciam flutuar entre eles como fantasmas. Larissa, a voz dele tremia, mas ele se sentia firme. Eu não sou perfeito, nunca fui. Ao longo da minha vida, me perdi em trabalho, nos meus sonhos, e eu falhei em estar presente para você quando você mais precisava de mim. Não tenho palavras que possam consertar isso, mas quero tentar. Quero que você saiba que eu te amo. Os murmúrios dos convidados pareciam ter diminuído, e uma delas exclamou, "Meu Deus!", enquanto um silêncio ensurdecedor tomava conta do ambiente. Larissa mordeu os lábios, os olhos brilhavam com lágrimas que ameaçavam transbordar.
Amor, você realmente sabe o que isso significa? Ela olhou para ele e na sua voz havia uma fragilidade que Juliano nunca imaginou ouvir. Você não sabe o quanto me machucou. E agora você vem aqui, em um Natal perfeito, achando que pode simplesmente consertar tudo. É injusto. Juliano então percebeu o quanto cada palavra dela era carregada de dor. Ele se lembrava da menina que havia corrido em sua direção com esta expressão no rosto ao ver filmes de Natal, cheia de esperança. A cada ano, a expectativa dela aumentava, apenas para ser frustrada. Ele havia ignorado isso. Eu entendi que estava vivendo para o trabalho e não para você, para nós, disse ele em um sussurro. Prometo que estou aqui de coração aberto. Queria ter a chance de corrigir meus erros, de ser o pai que você merece. As lágrimas de Larissa já escorriam pelo seu rosto e ele se sentiu impotente, como se estivesse errando novamente ao não poder fazer seu coração doer menos. O olhar dela se suavizou, mas a raiva ainda estava lá, como uma chama sobre a qual se colocava a água fria da razão. Você não pede desculpas. O que fez foi muito mais do que isso. Você só tem que provar, e isso leva tempo. Juliano assentiu. Ela tinha razão. Ele não poderia pagar os anos de distância e ausência. Naquele instante, enquanto o relógio marcava a chegada da meia-noite, ele fez uma escolha. Se o Natal é tempo de renovação, então ele iria se calar a partir deste ponto e apenas ouvir. Está bem, Larissa, eu compreendo. Não espero nada além do seu tempo. Mas nesse Natal, eu gostaria de pedir uma chance. Uma pequena chance de recomeçar. Um passo de cada vez. Com a música de fundo retomando sua melodia natalina, as conversas ao redor começaram a fluir novamente. Mas Juliano e Larissa permaneceram em seu próprio mundo, cercados por um silêncio que agora carregava esperança. A filha olhou para ele, a expressão suavizando, e no rosto dela ele viu uma faísca de algo que há muito tempo não via, a possibilidade de reconciliação. Mas antes que ele pudesse continuar, um grito ecoou pela mansão. Larissa! A voz pertencia a uma jovem que Juliano não conhecia, mas logo percebeu que era amiga dela. Você não vai acreditar na notícia que acabei de ouvir. Instintivamente, o coração de Juliano disparou novamente. O que seria tão urgente a ponto de interromper um momento tão delicado? Ele olhou para Larissa e a expressão dela se transformou, a alegria e a curiosidade substituindo a dor. O que mais estava para acontecer nesta noite de Natal? A jovem que interrompeu o momento parecia tão radiante quanto o brilho das luzes da árvore de Natal. Ela estava agitada, segurando seu celular com uma das mãos e seu olhar era de pura emoção. Juliano notou como a energia no ambiente mudou em um instante. Aquela tensão, até então palpável, parecia desvanecer à medida que os olhos de Larissa se iluminavam. Eu vi a postagem agora há pouco. O Lucas, você lembra dele? Ele conseguiu recuperar a gravadora. A banda dele está de volta. A amiga falava tão rápido que quase as palavras se atropelavam. Larissa sorriu, um sorriso genuíno, e em um momento, a preocupação e a dor que dominavam seu rosto se transformaram em pura alegria. Juliano assistiu, aliviado, ao ver a felicidade no semblante da filha. Larissa sempre teve uma relação especial com a música. Nas tardes em que ele estava longe demais, era a canção que a consolava. Ele se lembrou de como as duas costumavam dançar pela sala, perdidas nas melodias, sem se importar com o mundo lá fora. Aquela lembrança o tocou. Era um sinal de que ainda existia uma conexão que ele sempre quis preservar. É sério? Que maravilha! Larissa pulou quase como uma criança e, sem pensar, abraçou a amiga. Juliano se sentiu um intruso, observando aquelas duas meninas em um momento de pura amizade e reconexão. Enquanto isso, seu coração ainda batia forte, pensando em tudo que estava em jogo. Ele percebeu que aquele era o momento certo, uma oportunidade perfeita para mostrar a Larissa que, embora o passado não pudesse ser mudado, o futuro poderia ser diferente. Aquela alegria era uma ponte e ele estava determinado a atravessá-la. O que podemos fazer para comemorar? Perguntou Juliano, aproximando-se delas. Larissa virou-se rapidamente, a empolgação nos olhos. Podemos fazer uma festa e temos que convidar todos. Lucas e a banda merecem reconhecimento. Ela tirou o celular da mão da amiga e começou a fazer uma lista de pessoas para convidar. Juliano, no entanto, não estava preocupado com a festa.
Ele queria aproveitar aquele momento, construir algo. O ambiente estava caloroso e o cheiro do jantar estava começando a se espalhar, misturando-se com o cheiro das pinhas e da sobremesa. Pessoas ao redor conversavam e riam, e de alguma forma ele sentia que aquele Natal poderia ser mais do que uma simples noite. Larissa, e se eu puder ajudar de alguma forma, podemos preparar algo especial juntos? Ele falou, tentando conter a urgência em sua voz. Ela se virou lentamente, os olhos ainda brilhantes de felicidade, mas com um leve toque de incerteza. Um passo de cada vez, papai. Vamos fazer isso, mas você precisa prometer que não vai desaparecer depois disso, que você vai estar presente, de verdade. Aquilo era tudo que Juliano queria ouvir. Ela estava disposta a abrir uma porta, mesmo que ainda estivesse meio fechada. Prometo, estarei aqui não só hoje, mas em cada passo que vier. Os planos começaram a se desenhar. As duas jovens discutiam a animação, enquanto Juliano ficou um pouco afastado, absorvendo a cena. Ele sorriu para si, sentindo um peso se dissipar aos poucos. Mas, de repente, o som de uma mensagem chegando no celular da amiga de Larissa interrompeu o momento. Espera um pouco, ela disse, com um tom de urgência. É do Lucas. O olhar de Larissa mudou instantaneamente para algo mais sério. Juliano permaneceu observando, curioso e um pouco apreensivo. O que mais estava para acontecer? O que aquela mensagem traria de novo para aquela noite já tão intensa? Ele sentia que algo maior estava se formando e não poderia deixar passar essa oportunidade. A felicidade de Larissa era contagiante, mas o futuro ainda era incerto. Ele respirou fundo, pronto para o que viesse. O olhar de Larissa se fixou na tela do celular, como se estivesse lendo não apenas palavras, mas todo um universo de emoções. Juliano sentiu o tempo se arrastar. Cada segundo parecia interminável. O sorriso que antes iluminava o rosto da filha agora se alternava entre ansiedade e expectativa. Parece que ele quer se encontrar com a gente, Larissa finalmente exclamou, quase sem conseguir conter a emoção. Ela mordeu o lábio, refletindo sobre o que isso poderia significar. Ele vai dar uma relaxada na banda e quer mostrar a nova música que compôs. Juliano percebeu uma mistura de excitação e preocupação na voz da filha. O reencontro com Lucas, um jovem que um dia fez parte da vida dela, trazia à tona não apenas a paixão pela música, mas também memórias de momentos que Larissa guardava com carinho. Você vai mesmo? E se forem muitas emoções? Juliano perguntou, desejando segurar a mão da filha e guiá-la por esse caminho novo e incerto. A música e as lembranças, apesar de doces, também carregavam seu peso. Eu não sei, pai, mas eu quero ver o que ele tem para mostrar. É a nossa chance de ressuscitar algo que nunca morreu completamente, sabe? Uma parte de nós que esteve adormecida. Larissa balançou a cabeça, como se aquela clareza a ajudasse a tomar a decisão. O ambiente ao redor parecia ter diminuído de volume, enfatizando o turbilhão de pensamentos que invadia a mente de Juliano. Ele sentia um desejo ardente de proteger a filha de qualquer dor, mas sabia que algumas experiências eram fundamentais para seu crescimento. Não podia deixá-la tomar esse caminho sozinha. Oi, Larissa, o que eu perdi? A amiga, percebendo a tensão, aproximou-se com um olhar curioso. A atmosfera leve que havia antes parecia ter mudado e as risadinhas foram substituídas por sussurros. Lucas quer nos encontrar. Estou pensando em ir. A voz de Larissa saiu baixinha, quase como se estivesse compartilhando um grande segredo. Você deve ir, Larissa. Essa é a oportunidade que você esperava. Além do mais, a música é a sua vida. A amiga refletiu, erguendo um sobrolho empolgado. Juliano viu um brilho nos olhos de Larissa e percebeu que a chama da esperança começava a acender. Mas e se der errado? E se ele não for quem eu lembro? Larissa falou, um eco de insegurança em sua voz. Se der errado, você tem a chance de descobrir. Às vezes, é preciso abrir mão de certezas para encontrar novos caminhos. E enquanto você não tentar, sempre vai ficar na "e se?". A amiga respondeu cheia de convicção. Juliano não pôde deixar de admirar a coragem da filha. Ele finalmente se aproximou, tocando seu ombro.
Lembre-se, estarei aqui. O que quer que aconteça, vamos enfrentar juntos. Esse é o nosso Natal e você tem todo o meu apoio. Larissa olhou nos olhos do pai, reconhecendo a intensidade do momento. O abraço que se seguiu foi carregado de promessas e de um futuro incerto, mas esperançoso. Enquanto a conversa continuava ao redor, a mente de Juliano se encheu de lembranças das antigas aventuras musicais que ele e Larissa compartilhavam. Aquela conexão única que uma vez teve com sua filha estava voltando em um novo formato, e a música parecia ser o caminho de volta. Um novo som irrompeu a sala, uma melodia vívida e pulsante que ecoou através das conversas. Era a canção que Lucas havia enviado, uma peça de esperança e renovação. "Essa música é linda!", Larissa exclamou, sua animação brotando novamente. Mas, no fundo, Juliano também se preocupava. Ele não sabia o que Lucas havia se tornado, nem como a conversa entre eles se desdobraria. A mensagem que Larissa recebeu poderia ser um convite ao céu ou um bilhete ao inferno. "Larissa, quando será esse encontro?", ele perguntou em um sussurro. Ela olhou para o celular, um brilho de determinação na expressão. "Amanhã à noite, na mansão do Lucas. Vamos tornar isso épico, papai." Juliano sentiu uma onda de emoções. O que era um simples convite, agora se transformava em um caminho que poderia levá-los a um novo começo, mas também o deixava inquieto. Ele sabia que o encontro poderia trazer velhas feridas à tona. A energia no ambiente mudou novamente. Ele se lembrou da sua própria história e das escolhas que fez. Poderia ser o dia mais emocionante das vidas deles, mas também o mais desafiador. "O que você fará se algo não sair como esperado?", ele perguntou, sua preocupação transparecendo. "Vou me manter firme, assim como você fez ao me apoiar. Eu não vou deixar o medo vencer." No fundo do seu ser, Juliano sabia que a verdade sempre se revelaria, mas estava quase certo de que a vida, muitas vezes, pegava os caminhos mais inesperados. E o que tudo isso significava para eles como família? O Natal ainda não terminara, e aquela noite estava longe de ser apenas festas ou presentes. O que mais estava por vir? Ele respirou fundo, sua mente zumbindo de emoção. O dia seguinte trouxe uma nova atmosfera sobre a casa de Juliano. O sol brilhava forte, mas ele se sentia envolto por uma névoa de ansiedade. Cada vez que olhava para o celular, lembrava-se do compromisso da noite. O que deveria ser um dia tranquilo se tornava uma contagem regressiva, uma maratona de emoções prestes a explodir. Larissa estava em seu quarto, ensaiando a nova letra de Lucas. Ela cantava alguns trechos em voz baixa, mas a intensidade em sua expressão deixava claro que estava longe de ser uma simples apresentação. Era como se a música estivesse chamando por ela, despertando sentimentos que pareciam adormecidos. Juliano ouviu sua filha ensaiar e por um momento ficou parado, absorvendo o som e o significado. Eram lembrança de quem ela sempre fora. Ao meio-dia, já sentia ânsias, não apenas pela ansiedade da filha, mas também pela incerteza ao redor do que viria. Ele decidiu cozinhar algo especial para distraí-los. Enquanto cortava os ingredientes, o cheiro de temperos invadiu o ambiente e trouxe consigo uma sensação de conforto. Mas a imagem de Larissa com Lucas o atormentava. Era bonito, um desejo de ver a filha realizada, mas era um medo do passado que não o deixava em paz. "Pai, posso ajudar?", Larissa interrompeu seus pensamentos, com um sorriso que iluminava seu rosto. Aquela alegria contagiante era um bom sinal. Ela pegou um avental, ligando-se àquele momento simples, mas cheio de amor. "Claro, vem cá", ele respondeu, fazendo com que os dois se envolvessem na preparação da refeição. Em cada mexida na panela, ele sentiu o calor da conexão que compartilhavam. Mas a cada movimento, o pensamento sobre a noite ali na frente pesava sobre ele. Durante o jantar, Larissa estava radiante. Ela falava sobre suas expectativas com Lucas, sobre a música que ele queria tocar e como toda a história deles poderia mudar. "Eu sinto que haverá uma magia no ar, sabe? Um sinal de que tudo pode voltar a ser como antes." Ela parecia sonhar alta, mas Juliano ainda balançava a cabeça preocupado. "Lembre-se, Larissa, o que quer que aconteça, você tem que estar preparada para lidar com as emoções. Não estamos no mesmo lugar de antes,
Ele disse com a esperança de que ela entendesse que o que estava por vir não era só música, mas também riscos emocionais. Eu entendo, pai, mas não vou deixar o "e se" me convencer a recuar. Estou pronta. A determinação na voz da filha fez o coração de Juliano disparar. Ele sentiu o orgulho misturado com a insegurança. Quem era ele para ditar o que ela deveria sentir? Após o jantar, quando a noite começou a cair, o clima ficou pesado. A expectativa era palpável. Larissa ajeitou o cabelo, olhou-se no espelho e, durante um segundo, Juliano viu uma jovem mulher, confiante e cheia de vida, em vez da garotinha que costumava balançar na rede. "Olha, pai, preciso te confessar", começou Larissa, hesitando por um momento. "Às vezes, fico com medo de que, se tudo isso der errado, não será só sobre Lucas, mas também sobre nós. Como se eu estivesse escolhendo um lado e não pudesse voltar atrás." Essas palavras cortaram Juliano. O que ele realmente queria era que a filha se sentisse livre, mas não queria que ela sentisse que estava colocando uma parte de sua vida em risco. "Você nunca vai precisar escolher um lado. Eu estarei sempre aqui. Só quero que você se lembre de ser você mesma, sem deixar que outras pessoas decidam sua história." Sentindo a tensão aumentar, Larissa assentiu e sorriu, mas a angústia ainda estava lá. O relógio marcava cada segundo como uma eternidade. Juliano tomou a iniciativa e resolveu pegar a guitarra que estava guardada. "Vamos tocar uma música juntos antes do grande encontro?" ele propôs. Larissa arregalou os olhos animada. "Vamos, é a nossa tradição, não podemos perder." Enquanto ele dedilhava os acordes, ambos se deixaram levar pela música, revivendo bons momentos. Nos olhares, ele percebeu que, por mais que o futuro fosse incerto, a essência deles permanecia intacta. Mas enquanto tocavam, Juliano não conseguia afastar a sensação de que, após aquela noite, nada seria como antes. Um chamado na música poderia unir ou separar. Ele queria que Larissa soubesse que, não importando o que acontecesse, seus laços seriam inquebráveis. Porém, a pergunta pendia no ar. O que aconteceria se Lucas fosse não apenas uma lembrança nostálgica, mas também alguém que mudasse irremediavelmente sua viagem? E havia alguma chance de salvarem o que foi perdido? E foi com essa incerteza que se prepararam para a noite, sem saber se voltariam com mais que uma nova canção, ou se aquela reunião os levaria a um caminho de despedidas. Larissa olhou para ele, um brilho de coragem nos olhos. "Vamos lá, pai, me leve até a mansão. O que vier, enfrentaremos juntos." O carro serpenteava pelas ruas tranquilas, iluminadas apenas pelos faróis e pelas luzes natalinas que decoravam as casas. O clima festivo contrastava com a tempestade de emoções que fervilhava no peito de Juliano. Ao seu lado, Larissa cantava a plenos pulmões, ainda cheia de esperança e coragem, enquanto ele tentava permanecer focado na estrada, mas sua mente divagava. Como seria o reencontro com Lucas? E se o passado trouxesse mais dor do que alegria? "Pai, você tá tão sério?" Larissa interrompeu seus pensamentos. O brilho nos olhos dela o fez sorrir um pouco. "Desculpa, estou pensando muito", ele admitiu, tentando disfarçar sua preocupação. "Isso é bom, mas também vamos aproveitar o momento. Estou animada." O entusiasmo dela era contagiante, mas ao mesmo tempo fazia o coração de Juliano apertar. Era a primeira vez que Larissa se reuniria com Lucas após tantas mudanças e lembranças dolorosas. Na mansão, a atmosfera era de festa. Música alta saía de dentro e risos ecoavam pelos corredores. Juliano sentia o peso da expectativa aumentando à medida que se dirigiam para a entrada. As memórias da infância de Larissa invadiram sua mente. Ele lembrava das risadas, das brincadeiras naquela casa, mas também recordava das promessas quebradas, do que as feridas causaram. "Você vai arrasar lá dentro, querida", ele disse por fim, tentando transmitir confiança. "Só lembre-se de que a música é sua. Faça o que seu coração manda." Larissa assentiu, a insegurança momentaneamente apagada por aquele conforto. "Obrigada, pai. Estar aqui com você já me faz sentir melhor." Ao abrir a porta, uma onda de calor e luz os envolveu. Os rostos conhecidos se reuniram em um emaranhado de abraços e saudações. Entre eles, Lucas estava lá. Ele parecia mais maduro e o olhar que trocou com Larissa era como um relâmpago que iluminou o ambiente, trazendo uma mistura de esperança e tensão que deixou Juliano atento. Prestes a cumprimentá-los, Juliano sentiu um nó na garganta.
Os dois jovens eram uma lembrança viva do que ele havia perdido. O calor das memórias os envolvia, mas o medo sustentava uma sombra, uma incerteza de como as peças se encaixariam novamente. Oi, Larissa, Lucas sorriu, os olhos brilhando. Oi, Lucas, estou tão feliz que você veio. O jeito que seus olhos se encontraram fez o coração de Juliano disparar. Era como se um ímã os puxasse um para o outro, e ele se sentiu excluído num canto da cena. O orgulho de ver a filha animada logo se misturou com uma ponta de ciúmes e medo. Enquanto a festa acontecia, Juliano se afastou para observar, tentando encontrar um lugar confortável entre a alegria e a inquietação que o consumia. Viu Larissa e Lucas conversando animadamente, rindo e relembrando velhas histórias. Um conforto e uma dor ao mesmo tempo o acometeram, como se estivesse testemunhando algo belo, mas que já não lhe pertencia. Determinando-se a não assistir de longe, decidiu se juntar a eles, mas antes que pudesse se aproximar, sentiu uma mão tocar seu ombro. Era um velho amigo de Lucas, e a conversa que se seguiu o afastou daquela cena. O tempo parecia se distorcer, e ele lutava para retornar ao foco, mas já era tarde demais. Não estava lá para Larissa no momento em que precisava dele. Quando finalmente voltou a se movimentar pela sala, a música começou a tocar mais alto. Larissa havia decidido se apresentar. O coração de Juliano apertou. Ele não sabia se estava animado ou apavorado. O olhar de Lucas se fixou em Larissa e tudo ao redor silenciou. A música começou e, enquanto ela cantava, Juliano percebeu que aquele momento não se tratava apenas de um reencontro, mas de um novo começo. Porém, o que ele não imaginava era que uma surpresa aguardava no final da canção, algo que mudaria tudo novamente. Os olhares ansiosos de todos na sala estavam fixos em Larissa e, sem saber do que estava por vir, Juliano sentiu o mundo girar novamente, só que dessa vez a música não soava como antes. E se, ao final, o amor deles não fosse o único a se revelar naquela noite? Larissa subiu ao palco improvisado com um brilho no olhar que deixava Juliano quase sem ar. Seu coração pulsava em um ritmo frenético, enquanto ela tomava o microfone nas mãos com uma confiança que ele não imaginava. A sala pareceu absorver o tempo, criando uma bolha à sua volta. Ele sentia o calor da festa, mas também um frio na espinha. O que estava prestes a acontecer era uma extensão de tudo que havia se acumulado entre eles, um sinal de que estavam prontos para enfrentar o que o futuro reservava. A música começou suave, como um sussurro que prometia algo mágico. Juliano observou encantado enquanto a filha deixava sua voz ecoar por toda a mansão. O timbre era doce e as letras falavam de saudade e busca por amor. Cada nota parecia atravessar a sala, fazendo com que os rostos se iluminassem em emoção. O olhar de Lucas estava fixo em Larissa, e isso causou um misto de alegria e inquietação em Juliano. Ele queria se sentir parte daquele momento, mas havia algo na intensidade do olhar do jovem que o fazia se sentir ainda mais distante. No clímax da canção, Larissa teve uma pausa, respirou fundo e seus olhos se fixaram em Lucas. Um silêncio quase sagrado tomou conta do ambiente, enquanto todos aguardavam o que viria a seguir. Então, ela olhou para todos ali e, com as mãos tremendo levemente, compartilhou. Essa música é sobre superar desafios e reconectar com as pessoas que amamos. Eu vivenciei isso ao longo do ano e hoje, neste Natal, eu quero celebrar a nova chance que estamos todos tendo. As palavras dela soaram como um convite, não só a Lucas, mas a Juliano e aos outros presentes. Juliano sentiu um nó se desfazer em seu peito. Seria aquele o início de uma nova fase? Ele desejava que sim, mas a incerteza ainda se mantinha. Aninhava dentro dele, como uma sombra que não se ia. Assim que a música terminou, aplausos a envolviam, mas enquanto todo mundo festejava, a expressão de Lucas mudou. Juliano observou o jeito que o rapaz hesitou, tomando coragem para se aproximar de Larissa. O que aquele momento significava? Estaria Lucas disposto a se abrir sobre o que havia acontecido no passado? Pai, Larissa chamou, não o percebendo, ainda perdido em suas preocupações. Você viu como eu cantei? Foi tão emocionante. O entusiasmo dela o fez sorrir, mas ele não conseguia ignorar a química palpável entre a filha e Lucas. Aquilo tudo era mais do que um reencontro, era uma reviravolta. Depois de alguns minutos, afundado em seus pensamentos, Juliano foi abordado por uma mulher que ele conhecia de longa data.
Ela o puxou para longe da cena e, enquanto trocavam algumas palavras sobre o que havia acontecido no ano anterior, sua atenção se desvia para a figura de Larissa e Lucas, que agora falavam em sussurros. Ele sentia que algo importante estava sendo decidido naquela conversa. Subitamente, Larissa olhou para ele e em seus olhos estava uma mistura de felicidade e fragilidade. Ele também sabia que ela tinha passado por dificuldades e que precisava de seu apoio agora mais do que nunca. Mas o que aconteceria se Lucas confessasse algo inesperado? Naquele instante, enquanto a música continuava a soar e as conversas se tornavam mais intensas, um clima de expectativa pairava no ar. Tudo estava prestes a mudar de novo e Juliano tinha certeza de que o Natal na mansão ainda guardava segredos por revelar. Poderia o amor e a esperança serem suficientes para curar as feridas do passado? Ele se perguntava se Larissa estava preparada para o que estava por vir, a verdade que poderia vir à tona, prejudicando ou fortalecendo o laço deles. Enquanto isso, o coração batia forte e as luzes piscavam de uma forma que pareciam dançar, trazendo à tona uma pergunta que ecoava em sua mente. O que estaria prestes a ser revelado? Poderia realmente unificar ou desmembrar essa família mais uma vez? O clima na mansão estava carregado de expectativas. Enquanto a festa seguia seu curso, com risadas e danças, Juliano sentia o peso da situação sobre seus ombros. O olhar de Larissa, agora um misto de emoção e ansiedade, nunca saiu de sua mente. Lucas estava a poucos passos dela e o jovem parecia hesitar entre a vontade de se aproximar e o medo do que poderia dizer. Juliano tentou se distrair, conversando com pessoas que não via há tempos, mas sua mente sempre voltava para Larissa e Lucas. A música do saxofonista ao fundo, agora mais animada, contrastava com seu coração apertado. Ele queria que tudo ficasse bem, que a filha tivesse a coragem de se abrir. Mas havia uma sombra de dúvida em seu peito. O que Lucas poderia ter a dizer? Foi então que ele ouviu um leve Larissa vindo da multidão. Era Clara, a amiga de infância, que se aproximou com um brilho nos olhos. "Você não acredita no que eu vi?", disse, a voz carregada de entusiasmo. "Ela está pensando em se apresentar em uma competição de talentos, sabia?" O coração de Juliano se aqueceu. Ele sempre acreditou no potencial dela, e isso poderia ser um passo importante para sua autoestima. "Ela merece brilhar, Clara", respondeu, tentando ignorar o nervosismo que lhe acompanhava. Mas, ao mesmo tempo, questionou se essa nova meta não seria apenas uma maneira dela tentar escapar dos sentimentos conflitantes que a cercavam. Enquanto isso, Lucas finalmente se aproximou de Larissa. Juliano assistia, a respiração suspensa, quando ouviu as palavras de Larissa ecoarem pela sala. "Eu realmente espero que possamos superar tudo isso, juntos." Ele viu a expressão de Lucas se transformar em algo que lembrava esperança e medo ao mesmo tempo. O olhar do jovem, penetrante como uma flecha, parecia percorrer a alma de Larissa. Ela hesitou e Juliano sentiu como se o tempo tivesse congelado. Lucas abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ao invés disso, ele estendeu a mão como se quisesse tocar a de Larissa, uma ação simples, mas que estava carregada de significados. Juliano percebeu que aqueles dois estavam prestes a embarcar em um caminho que poderia doer, mas também poderia curar. A festa ao redor deles quase desapareceu, e tudo o que restava era um intenso momento entre Larissa e Lucas. Era como se eles estivessem sozinhos no mundo, e isso despertou um desejo de Juliano, que a verdade fosse revelada antes que se tornasse tarde demais. "Pai, você está por aqui?" Larissa o chamou, o olhar agora buscando o apoio dele em meio à enxurrada de emoções. Ela precisava dele, e isso o fez sentir um pouco mais forte, mesmo com seu coração apertado. Juliano caminhou até eles, um sorriso nervoso no rosto. "Estou aqui, filha. O que você está pensando?" As palavras saíram antes que ele pudesse ponderar seu significado. Queria que ela falasse, que colocasse para fora tudo o que angustiava, mas também temia o que isso poderia gerar. "Eu preciso dizer uma coisa a vocês dois", Larissa começou, a voz trêmula, mas firme. O silêncio que se seguiu era pesado, um eco da verdade que estava prestes a ser desvelada. Juliano viu o jovem Lucas apertar os lábios e trocar um olhar ansioso com Larissa, como se tentasse dar força a ela para prosseguir. Mas antes que Larissa pudesse continuar, uma buzina estrondosa ecoou do lado de fora da mansão, quebrando a tensão.
As pessoas começaram a se agitar, virando a atenção para a porta, onde um carro desconhecido havia estacionado. Juliano sentiu um frio na barriga e se perguntou se o que quer que chegasse traria boas novas ou uma tempestade à vista. Quem será? Larissa murmurou, e o brilho de ansiedade em seus olhos voltou a relampejar. O instante contido foi interrompido, e com ele a chance de um avanço na conversa. Juliano trocou um olhar com Lucas e, neste momento, sabia que a expectativa agora era maior do que nunca. O que essa nova chegada traria àquela noite já festiva, mas que prometia se transformar em algo muito mais impactante? A resposta e as consequências estavam prestes a explodir naquela mansão, e ele não poderia prever o que viria a seguir. A porta da mansão se abriu lentamente e a luz dos lustres refletiu no rosto de quem estava do lado de fora. Uma figura alta e imponente apareceu, seca de emoções e ainda assim carregada de um peso que balançava ao andar. O murmúrio na sala de festa era uma mistura de curiosidade e apreensão. Juliano sentiu a tensão aumentar, como um fio esticado prestes a arrebentar. É o Ricardo!" alguém gritou da multidão, e as vozes logo se espalharam com murmúrios, algumas expressões de surpresa, outras de indignação. Juliano acompanhou a direção do olhar de todos, seu coração se acelerando. Ricardo, o pai ausente que havia deixado muitas feridas na família. Ele não era apenas um nome do passado. Era um fantasma que sempre pairava sobre as conversas, um vazio que Larissa tentava preencher. Larissa olhou para Juliano com um pavor que ele nunca tinha visto antes. Seus olhos brilhavam, mas não de alegria, e Juliano soube que aquilo era um golpe muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Lucas, por sua vez, pareceu ficar paralisado ao lado dela, sem saber o que fazer. A atmosfera na mansão havia mudado, saturada com a presença de Ricardo. "Eu estou aqui para falar com você, Larissa", Ricardo disse, a voz carregada de uma autoridade que Juliano reconhecia. Ele se aproximou da filha, que recuou um passo, como se uma barreira invisível a protegesse. "Precisamos resolver isso agora." "Resolver o quê?" Larissa respondeu, a voz firme, mas Juliano pode perceber um tremor no fundo da ousadia dela. "Você não tem o direito de aparecer assim e exigir nada de mim." Os olhos de Ricardo brilharam, mas não com amor. Era um brilho ameaçador que apenas intensificou a tensão no ar. "O que você não entende, Larissa, é que eu estou aqui porque as coisas precisam ser ajustadas. A vida não é simples e nem sempre podemos escolher o que queremos." Juliano sentiu um ímpeto de entrar na discussão, de proteger Larissa de qualquer lembrança que pudesse feri-la ainda mais. Ele se aproximou, tentando colocar um braço ao redor dela. "Ricardo, você não é bem-vindo aqui. Esta é a casa da sua filha e você não tem o direito de atormentá-la mais." "Me atormentar?" Ricardo riu, uma risada fria que fez arrepiar a pele de quem estava por perto. "Eu sou o que ela precisa. Às vezes, para se achar, é preciso encarar as verdades. Não é isso que você mesmo tentou ensinar a ela, Juliano?" A última frase ressoou como um golpe. Juliano se viu em um momento de reflexão, em uma questão que nunca pensou que teria que responder. Talvez, em certa medida, Ricardo estivesse certo. O que era a verdade? Era o que ele tentava proteger Larissa ou o que ela realmente precisava enfrentar? Larissa olhou de um para outro, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. "Eu não preciso de você, pai", disse com toda a força que conseguiu, mas as palavras soaram mais como um grito instintivo do que uma certeza. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ressoou. Um grito foi ouvido do lado de fora da mansão, fazendo todos olharem em direção à saída. Juliano sentiu um aperto no coração. Outra virada? O que mais poderia ocorrer naquela noite? A tensão era palpável, uma dança entre o passado e o presente, em um tecido de relações complexas. O que viria a seguir seria decisivo, e de alguma forma, Juliano sabia que nada seria como antes, independentemente de como aquilo terminasse.
O retorno de Ricardo não era só uma visita, era o prenúncio de uma tempestade emocional que poderia mudar tudo o que conheciam. E então, com a adrenalina pulsando em suas veias, ele não pôde deixar de perguntar: quem mais estava prestes a cruzar aquela porta e revirar suas vidas novamente? O clima na mansão pesava como uma nuvem carregada, e o ar estava denso de emoções e incertezas. Juliano olhou para Larissa, que se mantinha firme, mas com o olhar perdido entre o passado e o presente. A presença de Ricardo não era apenas a surpresa da noite, era um caminho sinuoso que a família poderia ter que percorrer novamente. Larissa, você precisa ouvir o que ele tem a dizer, disse Juliano, sua voz fraca, mas carregando um peso que ele sentia atravessá-lo. Ele não queria que aquela conversa fosse uma nova batalha, mas sim um degrau para um diálogo. A vida tem muitas camadas e, às vezes, o que parece dor pode se transformar em cura. Curar o quê, pai? Larissa desabafou, sua voz ecoando na sala. Ele nos abandonou. O que ele poderia dizer que faria isso desaparecer? O olhar de Larissa transparecia a luta interna que enfrentava, e Juliano desejava poder proteger sua filha da tristeza que pairava sobre eles. Mas Ricardo, com um controle gelado, não parecia disposto a ceder. Você não entende, Larissa, falou Ricardo, sua voz firme e calculista. Eu não estou aqui para corrigir o passado, estou aqui para abrir os olhos sobre a vida que você ainda precisa entender. Às vezes, é preciso perder algo para saber o quanto se ama. A resposta de Ricardo feriu como uma flecha, e Juliano sentiu seu espírito ferido. Você não veio aqui para fazer carinho em sua filha, e sim para perturbar a vida dela. Intelectualizar a dor não a faz mais suportável. A dor é real e foi você quem a causou, disse Juliano, com um olhar penetrante, determinado a defender sua filha. Larissa, com a voz trêmula, mas cheia de coragem, se virou de frente para Ricardo. Eu não estou disposta a rever suas verdades, pai. Estou pronta para encarar o que há de mais doloroso, mas você não faz parte disso. Eu tenho um novo começo ao meu lado. A menção a Lucas fez o coração de Juliano saltar. Ele percebeu que havia uma ponte a ser construída, não apenas com o passado, mas com novos vínculos. E então, a tensão novamente aumentou, como um fio prestes a romper. O grupo de convidados começou a murmurar, e Juliano notou que muitos observavam com expectativa e medo. Essa não era apenas uma discussão familiar, era um momento que reverberaria por todos que ali estavam. Ricardo balançou a cabeça, mas por trás da máscara de indiferença, Juliano podia ver a fraqueza. Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu, Larissa. O passado faz parte de quem você é, ele insistiu. Ai de mim se eu me deixar prender nas sombras que você deixou, ela respondeu, seu olhar forte. As escolhas que você fez não são minhas, e não sou mais sua garotinha que perdoa tudo. Juliano viu um brilho de esperança nos olhos da filha. Ali estava a força dela, um sinal claro de que ela estava disposta a partir dessa noite. Eram escolhas que poderiam levá-los juntos a um futuro diferente, a uma nova história. Os olhares de Lucas e Clara se cruzaram com os de Juliano, e ele percebeu que toda a sala estava atenta, mas com os corações divididos. Ele mesmo precisava de um momento para entender como aquela conversa se desdobraria. Sabia que a mudança não vira da negação, mas do diálogo. Ricardo, talvez a única verdade aqui seja que precisamos começar a conversar, disse Juliano, sua voz mais calma agora. Só assim teremos a chance de encarar de frente todos os erros e acertos. Não é fácil, mas podemos tentar. Falar? Isso nunca resolveu nada para você, disparou Ricardo, mas no fundo de sua voz havia uma trinca de insegurança. A pressão era palpável e Juliano sentiu uma onda de coragem. Então, que tal começarmos agora? Juliano propôs, olhando nos olhos de sua filha, depois voltando a Ricardo, com firmeza. Venha, vamos falar. Não podemos mudar o passado, mas podemos permitir que nossa história siga em frente. E estrondos de aplausos começaram a ecoar, fazendo o ambiente amenizar, como um renascimento. Os presentes pareciam acompanhar a esperança que estava surgindo perante a realidade da dor. Larissa olhou para Juliano e em seus olhos ele viu uma aprovação, um sim silencioso que se conectava a todas as promessas que eles ainda não haviam nomeado. Ricardo hesitou,
a postura endurecida começando a relaxar. Eu posso, disse ele, menos convicto, mas ainda assim cedendo de alguma forma. Juliano respirou aliviado. Se havia um caminho a seguir, que fosse por ali. E assim foi que, naquele Natal, entre risos, refletindo sobre a música e as oportunidades, a vida de Juliano, Larissa e Ricardo começou a mudar. A esperança renascia, como a luz que brota após uma longa tempestade. A união que se formou tinha a luz de um novo começo, e as palavras que não foram ditas começavam a ser trocadas lentamente. Não mais em forma de gritos, mas em diálogos que criariam novas memórias e conexões. Era a hora de costurar as feridas, de unir o que antes parecia separado. Juliano compreendeu, ao deixar a noite se desenrolar, que cada um deles carregava partes de uma história complexa e os laços que estavam se formando eram mais fortes do que qualquer dor do passado. Ele olhou nos olhos de Larissa enquanto uma canção natalina começava a tocar. Ali, no calor daquela reunião, sentiu que tinha um novo campo aberto à frente e que junto deles sempre haveria espaço para mais amor e cura. O verdadeiro espírito do Natal não estava apenas nas luzes brilhantes ou nas festividades, estava, acima de tudo, nas novas conexões que eles estavam começando a construir, um dia de cada vez. E para você que chegou até aqui, não perca as próximas histórias emocionantes. Você precisa se inscrever agora para não ficar de fora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais narrativas como essa. Comente suas reações e teorias sobre o que achou do final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam se inspirar nesse Natal de reconciliação. Essa é a oportunidade de mostrarmos que histórias assim têm o poder de transformar vidas.